Alô, Santistaiada, aqui é Walter Parente, esse é o canal Santos Eterno, você já sabe, passa aqui, passa lá, passa aqui, passa acolá, passe aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber nossos comentários e análises a respeito de tudo que rola com o nosso querido Peixão. Hoje, baseado numa matéria publicada no dia de hoje no site UOL, a respeito da vida do Camacho, uma matéria curtinha, rápida, focalizando alguns aspectos da vida do Camacho fora do futebol, porque a gente vê o jogador dentro das quatro linhas e nem imagina o que passa, né? Um ser humano. A gente esquece que aquele camarada que está lá dentro das quatro linhas, daquele campo verdinho, uniformizado, bonitinho, a gente pensa que o cara é só um jogador de futebol, que o cara é uma máquina. Não, não, ele é um ser humano. Antes de ser jogador, antes de entrar em campo, ele é um ser humano. Tem família, tem vida própria, tem pai, mãe, filho, filha, esposa, enfim. Tem a vida normal, como todos nós temos, só que nós não entramos em campo para jogar futebol, infelizmente. Eu gostaria, mas não era bom de bola. Então resolvi ser comentarista. Exatamente assim. Nesse mundo hoje, que é um mundo massacrante das chamadas redes sociais, que eu carinhosamente apelidei de redes antissociais, aliás, foi o Prétio, o cronista Bandeirantes, falou isso faz uns 10 anos, hein? Uns 10 anos, as redes sociais estavam engrenando, ainda começando o Prétio, eu já falava, olha, tá aparecendo rede antissocial, tá aparecendo em alguns momentos rede de esgoto, e é isso mesmo. O Camacho é um camarada que sofre muito nas redes sociais, sofre muito, por boa parte da torcida do Santos, que pega muito no pé dele. Sabe por quê? Porque ele não é menino da vila, mas nós vamos chegar lá. Eu já vou chegar lá nessa parte que eu quero focalizar. Há mais ou menos uns 5 anos, em 2017, há 5 anos, em 2017, morreu o senhor Anísio Camacho. Quem era o senhor Anísio Camacho? Pai do Camacho. Uma tragédia pessoal num acidente ocorrido dentro da sua residência. Por quê? Caiu com o elevador, despencou o elevador. O pai do Camacho, a mãe do Camacho e o irmão cadeirante do Camacho. Por que o Camacho fez um elevador na casa dos pais? Porque é aquelas coisas da vida, né? Parece que um problema puxa o outro. O irmão do Camacho, há uns 8 anos, quando o Camacho estava no Flamengo, titular do Flamengo, jogando muito bem, ele que foi base do Flamengo, o irmão do Camacho se envolveu aí num problema, numa casa noturna, numa briga e tal, teria tomado um tiro de um PM, segundo o Camacho, e a partir desse tiro, o tiro foi nas costas, na coluna, o Camacho ficou paraplégico. A partir desse problema sofrido pelo irmão, tendo ficado paraplégico, o Camacho não teve dúvidas, tinha recursos, tinha dinheiro, tinha condições. Ele mandou construir um elevador na casa dos pais para que o irmão do Camacho pudesse se locomover do primeiro para o segundo, para o terceiro andar pela casa e se locomover, ter uma vida normal, sair do quarto para a sala, para a cozinha, enfim, para o banheiro, enfim, se locomover, vai para o quintal, vai para o jardim. O Camacho mandou fazer o elevador. Desgraçadamente, nesse elevador, por causa desse elevador, a família do Camacho caiu um belo dia e nesse acidente o rapaz, o irmão do Camacho, nada sofreu, alguns ferimentos leves, a mãe também, mas o pai acabou falecendo. O senhor Anísio Camacho acabou falecendo. Então, vocês veem como a vida te reserva, te pega de calça curta e te prega peças, né? Te prega peças, coisas que você jamais poderia imaginar, né? O irmão ficou paraplégico, fez o elevador, o pai caiu nesse elevador e acabou morrendo. São coisas que são essas coisas bem simples que aconteceram na vida do Camacho. O Camacho é um camarada que estava no auge do Flamengo, estou jogando bem, titular, caiu, foi parar no Guaratinguetá, nossa, foi disputar a Série C do Brasileiro, do Guaratinguetá ele veio para o Audax, 2016, Guaratinguetá com o Fernando Diniz, Audax com o Fernando Diniz, dali do Audax, 2016, aquela campanha fabulosa, daquele time vice-campeão paulista, perdeu para o Santos a duras penas, foi um jogo duríssimo para o Santos ser campeão, o Santos com o Dorival Júnior, dali ele foi para o Furacão, para o Atlético Paranaense. No Furacão, foi bem, depois subiu, desceu, aquela coisa, se destacou, veio para o Corinthians, chegou badalado no Corinthians e tal, depois foi caindo um pouco de produção, e o Diniz, quando foi para o Santos, chamou de novo o Camacho, jogador de confiança do Diniz. Vejam que o Diniz levou o Camacho para o Guaratinguetá, para o Audax, para o Furacão,
Teve um intervalinho aí no Corinthians e veio e o Diniz o chamou para o Santos. Homem de confiança. O Diniz só não trabalhou com ele no Corinthians. Essas duas tragédias, o irmão paraplégico e o pai morto, derrubaram bastante a carreira do Camacho, que estava no auge do Flamengo. Caiu com o acidente do irmão, se recuperou, voltou a subir, caiu de novo com a morte do pai. Quer dizer, são coisas que a maioria dos torcedores do Santos, do Corinthians, do Furacão, o pessoal do Flamengo conhece, sabe o que aconteceu com o Camacho, mas acho que é sempre bom repetir, é sempre bom bater nessa tecla, e é sempre bom a gente pensar, refletir um pouco sobre isso, para respeitar um pouco mais o ser humano, né? Não pensar que atrás de um jogador que veste uma camisa de futebol existe uma máquina, existe um robô. Respeitar a história de vida do cidadão. E quando criticar, que se faça uma crítica justa pensando apenas e tão somente no futebol. Apenas isso. Não atingindo o jogador, não atingindo o ser humano. Tendo equilíbrio na crítica. E não exagerando muito nos elogios. Senão o camarada também fica se achando, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Como gosta de dizer o Tite, equilíbrio entre o ataque e a defesa. Não é? O Tite fala muito em equilíbrio, né? Esse equilíbrio que está faltando nas redes antissociais. E por que eu falo isso? Estou falando isso porque há uma pressão muito grande lá na Vila Belmiro. Todo mundo sabe, o Bustos, Fabian Bustos, demitido outro dia do Santos, dizia que era muito difícil trabalhar no Santos, até pela pressão que existe em termos de meninos da Vila. Os meninos da Vila têm que jogar sempre. Então, lá no Santos, existe uma pressão contra o Camacho. O cara não pode errar um arremesso lateral, os caras começam a xingar, vaiar, sai do time, perna de pau. O Camacho não é um perna de pau. Não, porque o Sandri tem que ser o titular. Não, o Sandri não tem que ser titular, porque o Sandri não está jogando nada. Se jogar amanhã contra o Internacional, espero que entre e jogue bem. Até aqui, neste ano, jogando nada. O Sandri foi vítima de Covid, e depois da Covid uma série de condições graves e sérias. Isso acabou desequilibrando demais o Sandri, que é um excelente jogador, mas não está numa excelente fase. Então o número 1 da posição ali de cabeça de área do Santos, todo mundo sabe, é o Pitbull. El Pitbull, Rodrigo Fernandes, grande jogador uruguaio, que o Santos em boa hora contratou. Parabéns aí para o Dracena que indicou e o Rueda que cacifou. Parabéns. Quando acerta a gente elogia, não tem problema nenhum. Não tem o compromisso em ficar só criticando ou só elogiando. Muito pelo contrário, a gente fala o que está acontecendo. Aqui é papo reto, sem passação de pano. Então, o Sandri não tem que ser titular desse time. Por quê? Não basta ser menino da Vila, né? Porque menino da Vila, vamos lembrar, na minha opinião, quem inaugurou, quem puxou a fila de meninos da Vila são gênios, né? Deuses e semideuses de futebol. Pelé e Coutinho, com 15 para 16 anos, e o Edu, né? Nessa faixa de 15, 16 anos, entraram no time titular do Santos. O Edu, para quem não sabe, aos 16 anos estava na Copa do Mundo de 66, naquele time que fracassou, mas o Edu já estava lá, porque em 65 já era titular do Santos com 15 anos. Em 68, o senhor Jonas Eduardo Américo, o Edu, foi eleito o maior ponta esquerdo do mundo. Maior ponta esquerdo do mundo. Isso aí, para mim, aqui começou, realmente com Pelé e Coutinho, depois Edu, a real safra de meninos da Vila, mas não tinham esse nome, não tinham esse apelido. Depois, Diego e Robinho, claro. Antes, 78, Meninos da Vila, aí sim nasceu a denominação com o glorioso Chico Formiga, com aquele timaço de Santos que tinha Pita no meio de campo e Ailton Lira, o ataque com o Batata, Jori e João Paulo. Ali nasceu a denominação que hoje ganha o mundo, Meninos da Vila. O Santos vende esse nome e faz muito bem. É uma grife do Santos. Mas esses caras que eu estou falando aqui, no caso o Sandri, e também aquele zagueirinho que foi embora, o zagueirinho Chamagol, o Kaique, nenhum desses caras aqui se enquadra nesse nível. Pelé e Coutinho, peço até desculpa. Diego Robinho, Juari, João Paulo, Pita, Neymar e Ganso. O Sandri não é Neymar e Ganso. O Sandri não é aqui Gabigol e Rodrigo. Não, está muito longe disso. O Sandri é um excelente jogador, mas está muito longe disso. Titular é o Fernandes, o número 2 da posição é o Camacho, que também pode jogar como segundo volante, e depois vem o Sandri, que também pode jogar como segundo volante. Né? Agora, por quê? Havendo uma pressão também, além do Sandri, havendo uma pressão para que o Alex Nascimento, que era só Alex, agora virou só Alex, seja titular da zaga do Santos, na ausência do Maicon. Eu discordo plenamente, discordo completamente. O titular tem que ser o Luiz Felipe, que se não é um assombro, não é um cracaço de bola,
Não é aquele Alex de 2002, não é o Veríssimo de agora há pouco, 2019 e 20, não é o Luan Pérez, não é nada disso, mas é um bom zagueiro. É cascudo, é experiente. Sai um cara experiente, tem que jogar outro experiente. Com garotos e moleques inexperientes, você ganha jogos de futebol. Com homens cascudos e experientes, você pode ganhar campeonatos. Né? Filosófico isso. Né? Agora essa pressão para que o Alex jogue no lugar do Michael. Discordo completamente. Aliás, não sou eu, né? Acho que o Orlando Ribeiro, que conhece muito bem a molecada do Santos, também não concorda muito, né? Porque ele não escala o Sandri como titular, escala o Camacho. Ele não escala o Alex como titular, escala o Luiz Felipe. Quer dizer, zagueiro reserva imediato do Maicon é o Luiz Felipe. O Alex vem depois. E depois um outro menino da base, que esse sim o bolão. O Jair, o Galalau, de quase 2 metros de altura, que disputou a Copa São Paulo esse ano. Grande jogador, grande promessa. Melhor que Kaique e Alex Nascimento juntos. Esse sim, uma grande promessa. Uma verde ainda, inexperiente. Difícil você colocar um cara desse, inexperiente no Campeonato Brasileiro. Coloca no Paulista, joga no Campeonato Paulista. Começa ali no Paulistinha, para lá para maio, junho, tentar ser titular no time do Campeonato Brasileiro. Então, acho que tem muita pressão. Ah, vamos dizer, mas peraí, está defendendo o Camacho. O Camacho, aliás, o Rueda muito bem, parabéns de novo. O Rueda renovou o contrato do Camacho até dezembro do ano que vem. Jogador importante, utilíssimo no grupo. Jogador de grupo, jogador de boa cabeça, bom profissional, centrado. Jogador que ajuda o time todo, joga em qualquer posição que você pedir. Jogador espetacular nesse aspecto. É o Casimiro? Não. Ele é o novo Toni Kroos? Não, não é. Ele é o novo Pita? Não. É o novo Renato Elano? Nada disso. Mas é um excelente jogador. Eu acho que ele é tão excelente jogador que o Orlando não escala o Sandri. O Sandri não está numa boa fase. Se o Sandri recuperar o seu grande futebol, pode ser titular o Camacho para o banco, sem problema nenhum. Agora, sem essa pressão de meninos da Vila, meninos da Vila. Eu dei aí uma lista, né? Os exemplos dos meninos da Vila que se consagraram no Santos e hoje estão espalhados pelo mundo afora. Então, minha gente, vamos com calma, né? Não é porque é grife, não é porque é menino da Vila que tem que ser jogador titular do Santos. Titular do Santos agora, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, tem que ser jogador cascudo, experiente. 25, 26, 27 anos ali para aguentar a marimba que vem pela Pro aí com as últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas é isso que eu tinha para hoje. Eu vim fazer uma rápida homenagem ao Camacho pela sua história de vida e pelo excelente jogador que ele é. Cracaço de bola? Não, não é. Mas é importantíssimo no elenco do Santos. Tanto que o Rueda o chamou, tomou a iniciativa e renovou o contrato dele. Muito bem feito pelo Rueda. Parabéns pelo Rueda e para todo o comitê de gestão que aprovou essa renovação. Ok, galera? É isso aí, rapaziada santista. Tchau, santistaiada. Por hoje é só. Amanhã voltamos no pós-jogo, que espero que seja muito bom para o Santos. Santos e Internacional nos Pampas, no Beira-Rio. Não vai ser mole não, hein? É isso aí, rapaziada. Muito obrigado. Fui!